Olá, nesse vídeo vou mostrar para você como a gente pode estar envolvendo várias formas de roteamento dentro de projetos RFs. Quando a gente trabalha com projetos de alta frequência, de micro-ondas, sinais críticos, nós acabamos fazendo alguns tipos de roteamentos mais precisos, mais exatos, para que o sinal consiga percorrer a nossa placa de uma forma adequada. Tá? Então, dentro deste tema, eu gostaria de falar para vocês que existem tipos de projeto de PCB. Aqui dentro, nós podemos abordar projetos de baixa frequência, alta frequência, que normalmente a gente costuma falar RF. Também temos toda a estrutura de projetos muito mais complexos, que a gente pode chamar de ultra alta frequência, que normalmente a gente denomina de micro-ondas. E dentro disso vou mostrar para vocês alguns métodos de roteamento para fazer ali a segurança do projeto e assegurar que o nosso sinal dentro do circuito vai percorrer de modo correto. Então aqui existem alguns tipos de frequência que normalmente a gente pode estar trabalhando dentro do nosso projeto, que vai desde 3 MHz, que já seria ali uma alta frequência de 3 MHz até 30 MHz. Isso aqui já pode ser considerado como uma radiofrequência, projetos RF. Tem algumas bandas aqui que rádio utiliza, temos ali também algumas bandas para TV. Então, isso aqui já pode ser considerado como RF. De 1 GHz até 10, ou até mesmo um pouquinho mais ali, 30 Hz, podemos considerar como micro-ondas. São projetos mais complexos, projetos ali de alta velocidade. E além disso, nós temos uma banda um pouco maior no caso, que seria a milímetro que a gente fala, que são frequências ainda maiores, tá? Para projetos muito mais complexos. E onde que se aplica esse sistema? Todo esse sistema de roteamento, de projetos mais complexos, de frequências altas, nós podemos mostrar aqui como exemplo, a área automotiva usa bastante, os drones acabam sendo utilizados também sistemas mais complexos de roteamento e alta frequência. Toda a área de defesa militar também usa, a aeroespacial, a área médica também é muito importante utilizar esses sistemas de roteamento, sistemas de alta frequência. Então toda essa indústria aqui, esse campo de atuação acaba trabalhando com esse sistema de alta frequência. E dentro disso, nós podemos aqui trabalhar com diretrizes de roteamento. O que seriam diretrizes, parâmetros de roteamento? São tipos, formas de roteamento dentro do nosso projeto. Eu vou trazer para vocês aqui 3 tipos. Tem a microstrip, a coplanar e o roteamento strip line. Eu vou explicar aqui de modo geral o que cada uma significa e mostrar depois como podemos fazer isso de forma rápida dentro do Audio Designer. Então, o que seria aqui o roteamento da microstrip? Qual que é a ideia desse método de roteamento? Principalmente quando a gente trabalha com o sistema de antenas. Como que a gente pode analisar esse método de roteamento? Tá? Então, esse método aqui, ele é uma trilha de cobre, que a gente pode chamar de linha de transmissão aberta. Tá? Como que se caracteriza todo o stack-up quando a gente vai trabalhar com esse método? Temos aqui, então, a trilha, que está sendo representado por essa linha amarela. Logo abaixo dessa trilha que está em aberta, veja um exemplo aqui do lado esquerdo, pode ser utilizado como uma antena isso aqui. Logo abaixo nós vamos ter ali o dielétrico. E um pouquinho mais abaixo do dielétrico nós vamos trabalhar com um plano de aterramento.
Tá? Então, isso caracteriza uma microstrip. Temos um roteamento, uma trilha aberta, logo abaixo um dielétrico, e depois mais abaixo nós temos um plano de aterramento. Ok? E quando que a gente pode estar utilizando esse sistema de roteamento, né, o microstrip? Em que situação eu vou trabalhar com isso? Tá? Então, quando nós temos ali projetos simples, de apenas uma face, quando a gente trabalha com top layer apenas, né? Quando queremos ter um custo reduzido também de projeto, a microstrip é ideal. E o último tópico é normalmente utilizado para suportar então impedâncias de 20 ohms até 120. Tá? Então essa seria a característica da microstrip. Qual que é o outro método de roteamento, né? Outra diretriz? É o roteamento coplanar. Tá? O que caracteriza o roteamento coplanar? Nós temos aqui esse exemplo, essa imagem, né? Vou mostrar para vocês agora o stack-up, como que é feito, né, com relação ao roteamento coplanar. Então, nesse caso em específico, pessoal, né, veja, vamos pegar como exemplo ali, né, toda a estrutura do stack-up, né, para a gente dar uma olhadinha aqui em cima. Ó. Então, se caracteriza dessa forma. Nós temos um roteamento, uma linha, né, de transmissão, e do lado esquerdo e lado direito do roteamento, nós vamos colocar aqui um polígono. Um polígono do lado esquerdo, um polígono do lado direito, ambos com o GND, né, feitos para aterramento. Logo abaixo aqui, nós temos o dielétrico. E um pouquinho mais abaixo, nós vamos utilizar novamente um plano, né, interno de aterramento. Tá? Então, esse sistema coplanar, ele tem um nível extra de aterramento, certo? Além disso, nós temos que colocar aqui nos polígonos vias, tá? São recomendados colocar aí em cada lado dos polígonos uma distribuição de vias, tá? Para evitar qualquer tipo aí de, né, corrente de retorno ou qualquer tipo também de curto-circuito. Então, essa seria a ideia de colocar os polígonos do lado esquerdo, do lado direito e também fazer o sistema de aterramento com as vias. Quando que a gente acaba utilizando esse método de roteamento coplanar? Normalmente para frequências acima de 5 GHz. Né? Nós podemos falar aqui, dando um exemplo, né, de projetos com roteamento ali coplanar, né, levando em conta aí produtos, né, acima de 5 GB. Radares é um exemplo de produto que normalmente utiliza um sistema coplanar, né? Sistema de orientação de míssil, né, onde os dados, as informações tem que ser desenvolvida e feita a leitura de modo rápido, tá? Então isso acaba sendo outro tipo, né, de aplicação, né? Radar, né, produto 5G, né, que está começando a surgir, e também todo o sistema de míssil, né, orientação de míssil. Além disso, né, os pontos positivos que normalmente acabo falando ali quando a gente acaba trabalhando com o sistema coplanar, né? Quais seriam os pontos positivos de se trabalhar com esse método? Nós vamos ter ali então menores perdas de radiação, né? E redução de problemas de aquecimento, né? Como a gente está trabalhando com polígonos e sistema de aterramento com vias, nós vamos reduzir aí todos os problemas de aquecimento na placa. Um outro método de roteamento, né, diretriz de roteamento, é a strip line. Como se caracteriza então a strip line? Esse aqui já é o exemplo, né, do stack-up. Então normalmente vai ter uma trilha interna, né, dentro da placa. Logo em cima dessa trilha vai ter um plano de aterramento. Logo abaixo também vai ter um plano de aterramento. Então, a ideia do strip line é essa.
o roteamento ficar entre planos de aterramento. E também, mesmo método, nós temos que colocar aqui vias de aterramento para evitar a corrente de retorno, entre outros problemas técnicos que um projeto de alta velocidade costuma enfrentar. Então, esses são os 3 tipos de roteamento, né, que normalmente a gente trabalha com frequências altas, né? Microstrip, coplanar e a strip line. Então, qual que é a diferença, né, que normalmente a gente fala também, né? Strip line versus microstrip. Qual que é a mais cara? Né? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Qual seria, né, o método de roteamento mais caro para fazer ali a fabricação? A strip line ou a microstrip? Né? Qual das duas terá mais dificuldade de emitir ou propagar um sinal? Qual tem a melhor proteção para o sinal? Tá? Então, pense aí um pouquinho, veja o que você acha sobre essas 3 perguntas. Vamos lá para as respostas, então. Então, normalmente, né, com relação a essa imagem aqui, a microstrip, que foi aquela primeira que a gente viu, né, aquele primeiro método, ela costuma ser um pouco mais barata, né, pelo fato da placa ser mais simples, tá? Então ela é a mais barata, né? A mais cara seria a strip line, porque tem um stack-up mais complexo, a trilha, no caso, ela está interna, usa mais layers de aterramento, então ela acaba sendo um pouquinho mais cara. Segunda pergunta, qual das duas terá mais dificuldade de emitir ou propagar um sinal? A microstrip, a gente viu que ela fica, né, no top layer ou no bottom, em uma camada externa. E a via, ou no caso, né, a trilha, ela é aberta. Então ela vai ter mais facilidade de propagar um sinal. Já um roteamento strip line, a trilha vai ficar internamente. Com isso, né, ela vai demorar, né, ou no caso, ela vai ter dificuldades de propagar um sinal, porque ela vai ter barreiras, né, o sinal vai ter algumas barreiras ali, que são os layers, né, que vai dificultar ali que o sinal, né, acabe, ou a forma de onda ali que está sendo emitida, acabe tendo dificuldades de emitir e chegar onde tem que chegar, tá? Então, esse strip line, né, terá mais dificuldade de emitir um sinal, só pelo fato da trilha, o sinal estar dentro, né, da placa, internamente. E qual tem a melhor proteção para o sinal? A microstrip, a gente viu que ela é aberta, então ela está sujeita aí a interferências físicas, né, o contato, né, sujeira, poeira, pode ter isso, né? Já a strip line não. Né? Então a strip line ela tem a melhor proteção para o sinal, porque ela está interna, ela está sendo protegida pelo dielétrico e também pelas camadas externas. Okay? Então essa seria a ideia da strip line comparado com a microstrip. Dentro do Audio Designer, como que a gente vai trabalhar com esse sistema aqui, levando em conta a microstrip e a coplanar? Né? Nesse caso em específico, pessoal, a gente pode trabalhar direto no stack-up da placa. E no stack-up nós temos todo o sistema de impedância. Né? Quando a gente fala em RF, né, de radiofrequências, e no caso frequências altas, né, sinais críticos, a gente vai ter que considerar também a impedância do stack-up. Então, nesse caso específico, nós podemos, por exemplo, quero determinar aqui um sistema, né, um método para fazer o roteamento microstrip no top layer. Tá? Então, como eu posso definir aqui esse sistema microstrip? Basicamente, acessar o stack-up, selecionar o top layer, né, deixar aqui como single, né, que é o método de roteamento, o modo, né, vou puxar apenas uma trilha, né, não vou estar trabalhando com pares diferenciais. Nesse caso, em específico, eu vou estar trabalhando com uma trilha apenas.
e já caracteriza, né, um roteamento ali da microstrip. Então, a gente sabe aqui que trabalha com impedâncias, né, a microstrip de 20 ohms a 120 ohms. Então, posso determinar aqui qual impedância eu vou trabalhar para esse layer, para esse tipo de roteamento. Se eu deixar, por exemplo, aqui 20 ohms de impedância, o Altium vai calcular para a gente a espessura ideal para fazer o roteamento nesse layer, que é quase 19,5 mils aqui, ó. Legal. Né? Então, dessa forma, a gente consegue trabalhar aqui com a espessura com base no que a gente está determinando como a diretriz de roteamento. Nesse caso, vou aplicar só para vocês terem uma noção como é feito isso, como a gente pode deixar a trilha em aberto, né? Então aqui eu já determinei a impedância, posso determinar agora na regra de espessura, né, que eu vou seguir aquele sistema de impedância, né? Então venho na regra de espessura e defino impedância com perfil de 20 ohms, que foi o que eu determinei lá no STCAP, ó, escolho aqui. Habilito essa caixinha, vai estar lá, né, vai estar o S20 no caso. Feito isso, quando for pegar o roteamento no top layer, né, pegar uma trilha aqui, né, definir, por exemplo, o net para essa trilha, né, então vai ter aqui todas as informações, ó, vejo que ele está puxando, né, exatamente, precisamente aquele valor que eu determinei na regra, né, a espessura dela. Tá? Então, nesse caso, né, eu posso determinar o net, né, eu posso determinar aqui qual vai ser o tipo, né, da onde eu vou determinar o roteamento. Nesse caso, só para seguir o exemplo ali, vou fazer o roteamento no top. Né, ó, fazer só uma trilha básica aqui. Legal, fiz uma trilha. Veja que no 3D ela ainda não está em aberta, então isso não caracteriza como uma microstrip. Mas se eu acessar as propriedades deste roteamento, né, desta trilha em específica, nós podemos abrir, né, toda a estrutura do roteamento. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essas opções do Paste, Mask, Solder, Mask. Então, nesse caso, vamos supor, né, só para a gente exemplificar e vamos visualizar isso no 3D para ficar mais fácil. Ó. Veja que eu habilitei, no caso, né, o Solder Mask, para ele abrir a máscara de solda e deixar aqui, nesse caso específico, a máscara de solda aberta para que eu consiga ter, né, a característica da microstrip. Olha que legal. Então a trilha aqui está em aberta. Eu poderia também pegar um roteamento aqui nesse ponto, ó, né, e fazer serpentinas, né, para simular ali uma antena, por exemplo. Né, a serpentina eu posso trabalhar aqui com todas essas características, né, para ficar mais fácil da gente definir. Ó. Okay? E veja que ele vai seguir aqui para a gente toda a questão de espessura da trilha que a gente definiu lá dentro do ambiente de regras e o STCAP. Além disso, é claro, eu consigo trabalhar com os atalhos aqui que fica em cima, né, do teclado de vocês, perto do ESC, né, a tecla 4, né, 3, 2, 1, eu consigo aumentar, diminuir, né, todo o tamanho dessa antena que eu posso estar criando. Okay? Isso é bem legal. Tá? Então isso aqui, né, só para exemplificar lá no 3D, veja que a de cima está aberta, a de baixo não. Para abrir é só acessar as propriedades da trilha, habilitar essa caixinha aqui na região da máscara de solda, ele já vai estar habilitado para a gente lá. Okay? Isso é bem legal. Tá? Então posso fazer antenas, trabalhar com projetos RFs para definir ali e abrir a trilha. Okay? Então fica muito mais fácil da gente estar trabalhando. Voltando ali para o STCAP, só para exemplificar ainda a questão de roteamentos, nós temos aqui dentro a opção de configurar outros métodos de roteamento. Né? O coplanar seria a mesma coisa, né? Só colocar aqui
em volta, no caso, um polígono, um na esquerda, outro na direita, tá? Seria o coplanar, também com a trilha aberta, se for o caso, né? Se for necessário. Já outro método que nós temos aqui, né, que o Altium permite a gente configurar, é a questão do single coplanar. Então, o que seria o single coplanar? É o que eu falei para vocês, ó. É a questão ali dos polígonos. A gente pode colocar os polígonos, mas a gente tem que acessar aqui o STCAP e definir que a gente vai trabalhar com o sistema coplanar. Então, o coplanar ele já vai levar em conta no cálculo dele a impedância, né, que é acima de 5 GB, que a gente pode colocar, né, ou melhor, né, frequência acima de 5 GB, e a gente pode determinar a impedância aqui, em específico. Só que ele vai levar em conta os polígonos, as regiões de cobre que estarão na esquerda e na direita do roteamento, o espaçamento e também o sistema de aterramento, né, o plano interno GND. Tá? Então, com esse cálculo, ele pode dar um valor mais preciso para vocês fazerem ali o roteamento coplanar. Ok? Só para refrescar a memória, o coplanar seria, né, este roteamento aqui, ó. Esse preciso aqui, ó. Ok? Essa é a ideia do coplanar. Certo, pessoal? Então, aqui no STCAP a gente vai ter o controle desses métodos, tá? Desses tipos de roteamento. A strip line a gente pode trabalhar com single, porém a gente não vai escolher o top layer como referência, a gente vai pegar um layer interno. Então vamos supor, eu vou fazer um roteamento num layer de sinal interno aqui, ó, o layer 2. Isso se caracteriza como strip line, né? Um roteamento interno entre os layers. É claro que aqui a gente deveria criar um layer de aterramento, um plano, né, GND. Abaixo do layer 2 também um plano de GND. E aí sim, definir a impedância para o single, né, para ficar dessa forma aqui, tá vendo? Ó? Sistema de aterramento em cima, sistema de aterramento embaixo e a trilha entre a placa. Então isso seria também o sistema coplanar, certo? Então, basicamente essa é a ideia quando a gente trabalha, né, que eu quis trazer aqui para vocês, quando a gente trabalha com sistemas RF, né, sistemas um pouco mais complexo, né, um pouco mais crítico, né, um sinal mais crítico, onde a gente vai ter que tomar um cuidado um pouco maior com qual tipo de roteamento a gente vai fazer, quais serão as configurações dentro do STCAP, né, trabalhar com todo o sistema de layers de sinal, layers de planos de aterramento e os tipos, né, de impedância que a gente vai determinar, né, os valores. Então, só para vocês terem uma ideia de como e o que a gente tem que levar em conta, né, dentro de um projeto de alta frequência e como a gente pode trabalhar com isso dentro do Altium Designer, certo? Se você gostou, se você quer tirar mais alguma dúvida referente a esses métodos tecnicamente, ou caso você não tenha o Altium ainda e ficou interessado nessas ferramentas, entre em contato com a gente a partir do contato, né, do e-mail e do telefone que está aparecendo aí na tela. Caso você já é cliente, queira saber mais sobre Altium, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa equipe de suporte, né, via telefone ou diretamente pelo e-mail suporte@ska.com.br. Mais uma vez, muito obrigado, né, por estar assistindo essa webinar, essa apresentação, e te aguardo na próxima webinar.